quais são os exames específicos hoje que tu, David, prescreveria e pediria para as tuas alunas que estão em acompanhamento contigo? Primeiro a gente teria que entender o quadro, né, de quem é a paciente e o objetivo e o que ela vem utilizando. Exemplo, mulheres que fazem uso de anticoncepcional, a gente acaba aí solicitando os exames principalmente de testosterona, SHBG, que é uma globulina que normalmente ela é aumentada quando tem aí uso do anticoncepcional. Por conta desse aumento, a testosterona acaba diminuindo. Então, por isso que os resultados normalmente são prejudicados com quem faz uso de anticoncepcional. Então, a testosterona total, livre e o SHBG são os principais, assim, pensando em performance, né? Aí depois vai muito mais de feedbacks, né? Então, pessoa que acaba sentindo mais fraca e tudo mais, tu acaba solicitando ali os exames de ferritina, ferro, vitamina B12, vitamina D, que querendo ou não a gente tem aí uma baixa exposição ao sol normalmente. E além disso, mesmo as pessoas que têm uma grande exposição ao sol, exatamente pela disponibilidade que a gente está dentro da região de hemisférios, a nossa absorção de vitamina D é baixa. Então, assim, isso aí a gente também acaba solicitando normalmente a vitamina D de quase todo mundo, aí 7 a cada 10 pessoas que vão fazer o exame, ela está com uma deficiência ou uma insuficiência, pelo menos. Sim, então, a gente mora numa região muito sazonal, né, de bastante frio, então a gente tem ali uns 6, 8 meses de frio, né, com baixa incidência solar. Por isso, aqui no Rio Grande do Sul, a nossa taxa, né, pode-se dizer nível de vitamina D, geralmente já é mais baixo. Quero te perguntar se isso tem diferença no homem e na mulher. Ela é mais baixa na mulher em comparação com o homem? Isso que difere, na verdade, é melanina da pele e tecido adiposo. Perfeito. Então, quanto maior o tecido adiposo, mais difícil é da pessoa fazer a captação de vitamina D. Então, os raios eles têm que passar a camada da gordura, do tecido adiposo, e aí penetrar na parte de corrente. Então, quanto maior o tecido adiposo, vai ser normalmente a deficiência vai ser maior, né? E quanto mais escura a cor da pele, também é mais difícil a absorção, e aí automaticamente a deficiência é maior. Então, normalmente o homem e mulher não vai ter uma diferenciação nesse sentido. Vai ser mais em relação ao tecido adiposo e cor da pele. Quanto mais escura a cor da pele, normalmente é uma tendência que a vitamina D acabe sendo mais baixa. Essas são as duas diferenciações. E a gente está falando de quanto? Qual é a referência que a gente tem para a mulher? Se a gente pegar aí, normalmente, o ideal, independente de homem e mulher, normalmente ali pelos 35 num exame vai ser uma coisa ok, saudável. Pensando em performance esportiva, hoje a gente acaba normalmente tentando jogar para cima de 50, 60 até um marcador de exame de vitamina D. Pensando que a maioria das pessoas hoje, como eu falei, acaba sendo um exame aí de 25, 20, às vezes até menos do que isso. Então, o problema de uma vitamina D muito baixa entra numas questões de recuperação, muitas vezes, uma possibilidade de perda de densidade mineral óssea, então acaba aí sendo possivelmente exposta a algumas lesões além da óssea também na recuperação articular e muscular, então a fadiga ali acaba possibilitando aumento e possibilitar aumento de lesões, né? E além disso, as questões de imunidade, né? Tanto que a vitamina D ficou bem alta na parte do Covid, né? Na época de Covid, a vitamina D foi uma das coisas que saiu todo mundo suplementando torto e direito. Essa era a nossa próxima pergunta em relação a o que ela representa. Por que a vitamina D ela é importante ser mensurada num exame laboratorial quando a gente está falando de treinamento de resistência, né? De treinamento físico, né? Então, o David trouxe para nós que a importância da vitamina D em termos de prevenção de lesão, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho como é que ela atua na corrente sanguínea, né? A bioquímica mesmo dela, de como é que é feita essa relação, para que a gente possa entender um pouquinho melhor. Em relação, a gente faz a captação, como eu falei, ela transpõe a camada ali de gordura. A partir daí, ela acaba entrando na corrente sanguínea, né? E a partir dessa questão de fluxo da corrente sanguínea, que a gente acaba fazendo a nossa captação, sendo utilizado grande parte dela para uma questões de cálcio, como eu falei. Então, assim,
A gente faz a captação vem os raios ultravioleta, atravessa a epiderme, atravessa a camada de tecido adiposo, entra diretamente já na corrente sanguínea e a partir daí a gente já faz basicamente a absorção de vitamina D3, né? Então um dos exames principalmente a ser solicitado. Normalmente a pessoa bota vitamina D nos exames, mas no laboratório hoje em dia ele já é basicamente já diretamente direcionado para a vitamina D3. Né? Mas antigamente teria que ser solicitado porque nos exames normalmente acabavam sempre só botando D e não direcionando direto para D3. Então hoje quando se faz os exames normalmente direciona direto para D3, inclusive quando vai suplementar também orienta exatamente a suplementação de vitamina D3 e é essa que basicamente a gente consegue fazer a absorção, né? Então a gente faz a captação via corrente sanguínea, que transpassou as camadas ali que eu comentei, epiderme, tecido adiposo, entrou para a corrente sanguínea e aí a gente faz a captação. Com isso, normalmente a gente acaba agindo aí nas partes, principalmente na absorção de tecido ósseo, como eu falei, né? Onde normalmente ela é mais armazenada. Sim, isso quer dizer, né, pessoal, que a gente previne, principalmente mulher, que ela já tem uma perda de densidade óssea, né, por conta de ser mulher, então diminui as questões de lesão por fratura, né, por osteoporose, a gente já tem uma densitometria diminuída, né, na mulher, então a vitamina D ela chega para fazer essa importância na nossa suplementação, tá? Continuando ali dos exames que tu havia questionado, quando eu comentei do ferro e ferritina, principalmente alinhando no ponto que tu relatou da mulher por conta principalmente uma coisa que a gente sempre está perguntando em consulta é as questões de ciclo menstrual. Porque se a pessoa tem uma exposição ao ciclo menstrual que é muito intenso, um fluxo muito longo, de mais dias que deveria, ou de uma intensidade de volume de fluxo muito grande, a perda de ferro é mais significativa ainda. Então, normalmente, a gente acaba também entrando nesse ponto. Como é que é o nível de fluxo menstrual? Se a pessoa tem uma baixa de ferro, nem sempre só a questão de suplementação acaba sendo indicado. A gente também acaba indo dentro de uma questão ginecológica, pensando em como regular esse ciclo menstrual para que seja melhor adequado, para que a perda de ferro seja menor. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ciclo menstrual. O David vai trazer para a gente a explicação do ciclo e vai falar bastante sobre o que acontece, quais são os marcadores que a gente precisa prestar atenção, né? Principalmente quando a mulher está entrando em competição e quais são o que a gente precisa prestar atenção, tá? Mas voltando à vitamina D, eu queria entender em relação à suplementação. O que tu indica? Por exemplo, eu tenho uma atleta hoje que está com baixa nível de vitamina D e tem pouca exposição ao sol, tá? E ela vai competir num período de inverno, por exemplo. O que a gente pode fazer para a preparação dessa atleta? Dependendo do grau de vitamina D, hoje se a gente pegar primeiro assim uma coisa, é muito difícil tu ter uma hipervitaminose. Então é muito difícil tu acabar jogando uma quantidade de vitamina D a ponto daquilo gerar um problema. Então assim, vou jogar uma quantidade alta e vai gerar um problema na pessoa. É muito difícil que isso aconteça, quase que impossível. Não vou falar impossível porque realmente pode acontecer um caso ou outro. Então não precisa muito ter a preocupação com o risco de jogar uma dose de vitamina D alta. Isso é um ponto positivo, que algumas vitaminas a gente tem que ter cuidado. Então se ela tiver numa dose baixa, uma coisa que normalmente se usa, não só na questão competitiva, mas uma mulher que está entrando num processo de osteoporose, porque tem uma vitamina D baixa também, às vezes a gente pode jogar uma dose inicial alta, vamos supor aí a partir de uns 20, 25 mil I até 30 mil I semanal ali, dependendo às vezes até um pouquinho mais, mas uma dose média entre os 20 e 30 mil I semanal inicial, e depois a gente pode começar a ir ajustando, então faz um mês ali com uns 30 mil I, e depois a gente daqui a pouco começa a ir baixando para uns 10 mil, algo que fique próximo de 2.000, 1.500 I diário, né? Tá. Então, isso é uma coisa boa da vitamina D também, é que ela pode ser usada diário, mas ela muitas das vezes é utilizada semanal. Então vai muito de como a pessoa acaba absorvendo melhor. Eu normalmente prescrevo diário, para a pessoa não esquecer. Porque tu bota semanal, a pessoa passa uma semana, já nem lembra quando tem que tomar. Era isso que eu ia perguntar, porque geralmente as prescrições elas vêm semanalmente, né? A gente encontra muito aí no mercado as cartelinhas, né, de 7 mil, 14 mil, 10 mil UI, né? Sim. Então, eu queria entender um pouquinho por que essa prescrição ela é feita semanalmente,
né? E se ela poderia ser prescrita diariamente nessa população. Ela normalmente é feito a menstruação semanal, exatamente por meio da vida dela e questões de captação, né? Então a gente faz uma absorção ali, que dentro daqueles 7 dias, que seria a meia vida de absorção dela, estaria sendo bem produtivo, e até mais daqui a pouco, com menos risco de acontecer um empilhamento, que a gente chama, quando se faz uso diário. Então, assim, não teria muito por que ficar fazendo uso diário. Eu, particularmente, tenho uma tendência de prescrever diário por uma questão de esquecimento. Então, de adesão, né? Isso, então é melhor adesão, exato. Isso. Então a pessoa normalmente acaba esquecendo mais, então ela tem uma melhor adesão da continuidade do processo ali sendo o uso diário. Vou dar exemplo meu, há 5 anos atrás, 4 anos atrás, quando eu tomei a primeira vez antidepressivo, e uma vez eu tinha que fazer o desmame. E aí quando eu fui fazer o desmame era dia sim, dia não. Quando foi dia sim, dia não, passou a segunda semana, eu já não tomei uns 3 dias, já vou ficar assim agora. Porque quando era todo dia, era tudo certo. Aí passou para dia sim, dia não, foi uma semana, foi na segunda, já falhou uns 2 dias, e depois na outra semana falhou 3, Então deixa assim. Então normalmente acaba sendo um pouco mais complicado quando tem essa distribuição um pouco diferente, né? Sim. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é importante, porque eu sei que uma das questões fundamentais para que a gente possa dar continuidade, né, ao tratamento é a adesão e a frequência, né? Então, a gente tem que lembrar que vitamina também é suplementação, né, também é uma medicação e a gente precisa dar continuidade, né? Muito se fala em suplementação, mas a suplementação ela tem uma prescrição, uma dose e uma continuidade, que nem remédios psiquiátricos, remédio de pressão, remédio de diabetes, né? Então ela precisa ser prescrita, precisa ser dosada e aderida, né? Continuada. Se não, tu tomar um dia sim, um dia não, se ela não tem porquê, né? Então a gente precisa falar e dar importância sobre isso. Uma coisa da vitamina D que eu acho bem importante salientar, porque o que acontece? O ambiente médico voltado ao esporte começou a crescer demais. E às vezes de uma maneira meio irregular. Não necessariamente o médico do esporte, mas começou o endócrino a entrar muito na área, começou a ter umas prescrições já meio, às vezes, necessário, exagerado. E uma coisa que a gente tem que pensar e cuidar quando a gente pensa em exames de sangue é que muitas vezes hoje em dia os médicos prescrevem a vitamina D, ou não só médico, nutricionista e outros no geral, mas prescreve vitamina D por um período específico e depois manda a pessoa parar. Normalmente essa pessoa vai voltar a baixar. E aí uma coisa que tem que ter muito cuidado é que os médicos fazem o que muitas das vezes? Solicitam a vitamina D, a pessoa faz o uso ali, usa durante 2 meses e faz o exame. E aí depois pode parar. Mas não fala para a pessoa refazer o exame daqui a muito tempo. Então o que acontece? É óbvio que depois de um período usando, o exame vai dar mais alto. E aí a pessoa meio que para que normalizou. Não normalizou, porque você estava usando. Sim. Então às vezes a pessoa acaba tendo um ponto de vista errado nesse sentido, porque se ela fez todo o período de uso e normalizou, é normal porque ela estava usando. E não necessariamente que ela voltou ao normal e não precisa mais usar. E as pessoas muitas das vezes acabam errando nisso. Isso entra no mesmo ponto de vista com outros fármacos, né? Exemplo mesmo do antidepressivo que eu dei exemplo. A pessoa, às vezes, ela para de usar porque ela está se sentindo bem. Sim, ela está se sentindo bem porque ela está medicada. Sim. E aí, às vezes, ela para de usar porque está se sentindo bem. Então, normalmente, a vitamina D acaba muitas das vezes tendo esse erro de solicitar um exame pós-período de uso, usou, faz exame uma semana depois. Cara, vai dar normal. Não tem como não sei que tu ficou tomando uma coisa subdosada. Então, isso acaba sendo um problema. E a vitamina D, ela precisa ser suplementada para sempre? Ou eu vou poder parar em algum determinado momento? Como é que funciona? Muitas das vezes, sim, se faz o uso e para em alguns momentos. Quando a gente pensa em esporte de alto rendimento, normalmente não para. Normalmente o uso fica porque exatamente a gente quer não manter apenas naqueles níveis ok, a gente quer manter mais alto ainda. Então manter um nível mais alto, que foi aquele 60 se não me engano é nanogramas que está no exame de vitamina D. Se quiser manter naquela taxa de 60, só com exposição solar não vai rolar, muito difícil. Tem pessoas que raramente têm, é que nem pegar um exame de HDL, às vezes tu vai pegar uma pessoa, tem raras pessoas, já vi umas 2 até hoje na prática clínica inteira, que deu mais de 100 de HDL, mas tipo assim, é 1 em 1 milhão. O exame de vitamina D é a mesma coisa. Poucas vão ter um exame muito alto.
Normalmente, se a pessoa tipo, suplementar e parar, ela às vezes vai estabilizar ali pelos 40, 30 e pouco, se ela se continuar se mantendo bem. Mas normalmente não vai estar naquele ponto lá dos 60 que não precise de nada, entendeu? Sim, Então, entendo. pensando no esporte de alto rendimento, normalmente às vezes acaba não parando mais. E a taxa de absorção dela, tu tem ideia de quanto que, por exemplo, eu tomei 7.000 UI, quanto que eu absorvo? 50, 60, 70, 80% da medicação? Não me recordo mesmo de Mas absorção. isso também tem, pessoal, na bula da medicação, toda medicação tem ali tempo de meia-vida, que é o tempo que ela leva para ser absorvida por completo, quase 50% dela, e depois... Exatamente a questão dos 7 dias. Né, isso, exatamente. Mas é mais por uma questão que às vezes as pessoas me perguntam, né, ou surge no Instagram, eu posso tomar muito tempo, não vou fazer superdosagem, e é aquilo que tu comentou no início da nossa conversa, exatamente, né? É muito difícil acabar superdosando, muito difícil. É diferente de outras vitaminas que acaba tendo um risco relativamente grande dependendo. Quais são essas vitaminas então? Vamos passar para elas. Vitamina A é uma coisa que às vezes acaba tendo um problema, se a pessoa toma um uso muito contínuo alto, envolve algumas questões até em relação à cegueira e tudo mais, então isso pode ter problemas em relação a isso. Ferro, não necessariamente é uma vitamina muito em específico, né? Mas o ferro em si, utilizar em dose alta ou passar da dosagem legal seria um possível problema. A gente tem aí tanto uma doença hematocromatose, que é a viscosidade do sangue, então o sangue vai ficando viscoso, por conta disso pode gerar um problema de entupimento de vasos e por conta disso ocorrer algum AVC, alguma coisa nesse sentido, e isso pode ser bem prejudicial se o ferro estiver alto. Então as pessoas fazem o processo de sangria, né? Que é a remoção do sangue, desperdiça o sangue, ele é desperdiçado em si porque não dá para fazer utilização com outra pessoa, então não pode doar, e com conta disso o hematócrito da pessoa, a hemoglobina, tudo isso acaba baixando. E o ferro também, né? Tanto que o ferro, como eu falei, grande parte do sangue ele contém ferro, por isso que a mulher lá no período do ciclo menstrual acaba tendo essas alterações que a gente tem que cuidar. Então o ferro é uma coisa que tem que ser bem cuidado. A principal, assim, eu pensaria mais na zinco. Às vezes a pessoa acaba não necessariamente tendo um problema, né? Mas tem gente que não absorve muito bem na parte estomacal. Outra vitamina que a gente pode pensar aí um pouco, vitamina C em excesso, ela normalmente não faz muito mal, mas ela é diurética. Então a gente tem que cuidar o quê? A gente pode utilizar, tanto que se usa muito como estratégia vitamina C em processos de desidratação em campeonato. Por quê? Ela é diurética, então a gente consegue utilizar ela como uma estratégia de diurético, em vez de utilizar outras substâncias diuréticas. Ou às vezes em conjunto, né? Então assim, uma dose de 500 mg de vitamina C normalmente já é uma coisa bem ok para a pessoa utilizar no dia a dia. Às vezes precisa de tudo isso? Não, às vezes menos. Mas 500 mg normalmente se sobrar aquilo ela expele, não vai fazer mal. Mas agora, usar 1 grama, 2 gramas, 3 gramas, nem sempre precisa. Dentro de campeonatos, a gente normalmente acaba fazendo utilização aí de 2 até 6 gramas em média. E a outra questão é que na dosagem de 1 grama ali, a gente acaba usando 1 grama e meia, às vezes até 2, se a gente faz o fracionamento. E daí, porque isso auxilia bastante no processo de recuperação muscular. Então, aquela dor que tem muito, auxilia o atleta normalmente a fazer uma recuperação. Daí a gente faz, sim, o uso de mais dose, mas fracionado.